deixa o estudo como uma atividade pesada, né? Por que às vezes é pesado? Porque o estudo, as partes, na educação, até ali terminar o ensino médio, as partes que a gente precisa mais de ajuda, que a gente tem nos desafios, né? Os momentos de estudo que a gente tem desafio, que são mais difíceis, em geral, a gente está na solidão. Vou te explicar como que funciona. Imagina, vê se a escola não é assim. Você tem aula num determinado período do dia, ou de manhã, ou de tarde, ou às vezes nos dois períodos, e nessa aula você fica lá assistindo a aula com os professores. Nem sempre a aula é interessante. Às vezes não é interessante porque o professor não é um professor muito bom. Mas às vezes não é interessante porque a gente não tem interesse. Porque pode acontecer também, né? Eu já assisti muita aula que o professor era bom e eu estava desinteressado. Já assisti muita aula que o professor não era bom e eu estava desinteressado. Já assisti muita aula que o professor era bom e eu estava interessado, e assisti aula que o professor não era bom e eu estava interessado, né? Todas as aulas que eu estava interessado foram legais. Então depende muito mais da gente, né? Só que o mais fácil é colocar a culpa no outro, é falar que o professor é ruim e tal. Enfim. Quando termina a aula, a gente vai para casa com uma série de atividades. Nem sempre essas atividades são diretas, são fáceis da gente fazer. Às vezes tem um exercício que é mais complicado, às vezes tem um texto que é mais longo. Aí, nesse momento, a gente está sozinho em casa, quebrando a cabeça. Não tem ninguém nem para dar um norte. E aí a gente desanima. Por quê? Porque tem outras opções mais interessantes para a vida. Tem Netflix, tem o YouTube. Eu, por exemplo, gosto muito mais do YouTube do que da televisão, né? Apesar de assistir tudo na televisão. Tem brincar com o pessoal do bairro, interagir, enfim, tem várias outras coisas, videogame. E aí na escola, o que mais que tem na rotina da escola? Você tem ali a cada 4 semanas, ou bimestralmente, você tem ali provas, que são situações que podem ser desgastantes, né? Que podem ser tensas, que a prova pode ser dependendo do jeito que você conduz, né? É um negócio que acaba te viciando a estudar para a última hora, né? Mas a rotina da escola, que a gente vê na educação básica, ela não é uma rotina que acompanha a energia que a gente tem até a adolescência, até o final da adolescência. Não é uma rotina dinâmica, é uma rotina bem paradona, se você for parar para pensar. E, cara, não combina. Você pega uma pessoa jovem, cheia de energia, e ela tem que ficar lá sentada assistindo aula. Aí nem presta atenção direito. Quando chega em casa, vai estudar e não consegue resolver os exercícios porque também não conseguiu prestar atenção na aula, porque o exercício às vezes é muito difícil, ou porque o professor não deu exemplos suficientes, ou porque a pessoa não entendeu os exemplos que o professor deu. Então, é uma rotina de estudos muito arcaica e cansativa para a gente, né, quando a gente está estudando. Por exemplo, eu hoje não entro em escola, não vou fazer curso nenhum presencial, né? Tudo que eu faço é online ou eu estudo sozinho. Por quê? Porque é mais dinâmico, né? Quando eu vou para algo presencial, tem que ser algo com muita interação, com análise de problemas, entendeu? Eu, pelo menos, prefiro assim. E se você analisar as instituições mais modernas, e aí as faculdades de medicina mais modernas, elas estão bem na frente disso, propõem uma rotina de estudos que é uma rotina mais envolvente, que a gente chama assim de aprendizado baseado em problemas. E é muito mais parecido com a ciência, né? Com o nascimento da ciência, porque as ferramentas que o ser humano criou, matemática, física, biologia, né? A forma como o ser humano foi organizando isso, né? Foi conforme os problemas foram surgindo. Então, quando que o ser humano foi se preocupar em estudar fratura do corpo? Quando o povo começava a quebrar o braço e morria com o braço quebrado. Uma vez eu fui num museu e tinha lá uma exposição do Leonardo da Vinci
E o Leonardo da Vinci, ele fazia já, naquela época dele, estudos profundos de anatomia, ele dissecava o corpo humano e fazia exposições. Então, você vê que a ciência, ela é baseada em problema, surge com base nos problemas que a gente enfrenta. E quando você entra numa faculdade de medicina, que é nesse modelo Problem-Based Learning, né, que é o aprendizado baseado em problemas, e que é muito semelhante também aos cursos de pós-graduação que os executivos fazem para dirigir empresas e tal, você tem essa estrutura. Como que é essa estrutura? Que é mais dinâmica. É uma estrutura em que você recebe a programação com antecedência de tudo que vai acontecer, ou seja, você tem um cronograma com as coisas que vão acontecer ao longo do curso. Você tem material de casa para você estudar, né? Por quê? Porque na aula você vai ter atividades em grupo. Algumas atividades individuais que você pode fazer na aula, em casa, mas geralmente individuais, é em casa mesmo, né? Atividades em grupo também em casa. Trabalhos que você tem que se desembolar mais. Na sala de aula, principalmente, você vai ter discussões com seus colegas, né, sobre problemas propostos, que vão ser mediadas pelos professores, que vai estar todo mundo ali discutindo, acontece muito na faculdade de medicina, que segue essa linha de Problem-Based Learning, né? Você tem horários que você pode ir lá e conversar com o professor, eles chamam nos Estados Unidos, né, nas escolas de negócios, eles falam assim, office hours, né, que você tem tempo para ir lá no escritório do professor e tirar dúvidas, trocar ideia, aprofundar algum tema, esclarecer algum assunto. Você pode ir sozinho, você pode ir com um colega, né? E você também pode marcar horários com os assistentes dos professores, que são alunos, às vezes, que estão no estágio mais avançado que você, né, que são os veteranos, né? Na faculdade a gente fala dos veteranos. E você tem, obviamente, as provas, que são intermediárias e provas finais ao longo do curso, né? Então é muito mais dinâmico, é muito mais dinâmico. Na Finlândia, e você vai encontrar essas informações no YouTube, eles seguem na educação básica um modelo parecido com esse. Porque pensa só, imagina que você é um estudante de medicina que você tem aulas dinâmicas, como essas que eu escrevi para você, ou que você está fazendo um curso e tem essas aulas dinâmicas. A sua rotina de estudos, ela vai ser melhor. Por quê? Porque a rotina de estudos é mais dinâmica. A rotina de estudos está baseada em problemas, né? Como que você traz isso para o universo do vestibular? É você ter uma rotina de estudos baseada em exercícios, em que as aulas são meios para você resolver os exercícios. Então, em vez de você assistir uma aula de 50 minutos para resolver uma lista de 20, você começa a resolver a lista e aí, no meio do processo, você tem uma dúvida, aí você recorre à teoria. Mas nem sempre você precisa recorrer à teoria. Você pode fazer igual o pessoal da Finlândia. Como funciona a Finlândia? Eles seguem um modelo que a gente chama de sala de aula invertida, em que o conteúdo de aprendizagem, a teoria, os exercícios mais simples, eles são passados para você fazer em casa. Quando você chega na aula, você tem ali grupos com até 15 alunos interagindo entre si e com os professores, né, com o professor que faz um papel mais de mediação. E, obviamente, você tem ambientes virtuais de aprendizagem, né, com vídeos, com atividades mais simples, com esclarecimentos, com meios de você se conectar com os professores e com os seus colegas, né? E dentro da sala de aula você vai fazer atividades em grupo, atividades individuais. E aí a gente fica pensando assim, por que no Brasil não é assim? Se você pesquisar um pouquinho, talvez você descubra algo que eu descobri conversando com o diretor de ensino de uma escola católica aqui de Belo Horizonte. Ele me falou o seguinte, que antigamente no Brasil, nas escolas de internato católicas, o regime era de estudo integral. E como que funcionava esse estudo integral? Era dividido em blocos de 2 horas. Presta atenção. E o que acontecia nesses blocos de 2 horas? Na primeira hora, o aluno tinha instrução com o professor, assistia a aula, porque naquela época não tinha como assistir uma aula gravada, né? Porque nem tinha essa tecnologia. Ele assistia a aula e na hora posterior o aluno aplicava o conhecimento adquirido naquela aula.
Por isso era estudo integral.